Você clicou no vídeo e o Youngcast chegou com tudo e chegou de um jeito até inovador. Eu sei que você deve estar pensando, olha André, você está acompanhado, quem é que está aí com você hoje? Gente, esse episódio de hoje ele é muito especial, porque além da gente receber um convidado mais que especial, a gente tem a oportunidade também de compartilhar com você sobre um podcast que vai vir para mulheres, um podcast que vai impactar mulheres, vai conversar com diversas mulheres no Brasil inteiro. E é por isso que minha amiga está aqui, porque hoje o Youngcast é especial para divulgar o lançamento desse podcast, que apesar de ainda não ter nome, que a gente não vai dar esse spoiler, pensando, né? Claro. Mas é um podcast que vai vir com tudo. Senhoras e senhores, eu estou aqui hoje para fazer comigo esse podcast a Isabela Mayumi. E aí, André, obrigada por me receber aqui. Né? A honra é minha. Apresentar. Logo esse podcast está saindo com mulheres cristãs. Vai ser algo incrível. O Senhor vai falar muito com muitas pessoas, né? Eu tenho certeza. E ela tava assim pra mim, ela falou, você vai me colocar mesmo? Eu falei, não, você vai sentar comigo, vai fazer o Youngcast comigo, porque já vamos embora, é test drive. Startar, né? Com certeza. Isa, fala pra mim. Esse podcast que vai falar com muitas mulheres, a gente sabe que grandes coisas acontecerão e muitas pessoas serão impactadas pela mensagem que você vai entregar nesse podcast. Eu queria saber aqui de você, como que tá o seu coração? Como que tá a ansiedade? Porque o AlphaCast já tá pronto, a estrutura máxima tá pronta. Com certeza. O coração tá vibrando? Com certeza. O Senhor tem falado muito comigo sobre esse projeto, né? Não é verdade, não é um projeto meu, é um projeto que o Senhor colocou no meu coração. Amém. Para dar vozes, né, para algumas mulheres contarem as suas histórias, contarem testemunhos, as vivências, né, com o Senhor, né? Então eu tô muito empolgada e com muitas expectativas, né? Não, imagina como que eu tô, porque eu tô acompanhando isso desde o início. Ó, só posso dizer pra vocês, mulheres, aguardem, porque grandes coisas virão. E hoje, nesse episódio do Youngcast, você sabe que toda vez que começa o Youngcast, tem um botão que ele olha pra você e dá um sorriso mais lindo do mundo. O sorriso mais lindo do mundo está nesse botão, que é o botão do inscrever-se. Você pode clicar agora no botão de inscrever-se, ativar as notificações para que você não perca nada que acontecer aqui no Youngcast. E toda vez que a gente chegar com um novo convidado, com novas experiências, com novas histórias, você será notificado. Então se inscreva no canal e ative a notificação. Bom, nós temos falado muito, temos visto muito no Brasil inteiro sobre o crescimento de uma igreja chamada Lagoinha. Mas todo o crescimento, eu lembro até uma frase que o Ayrton Senna ele disse quando ele venceu uma corrida e todo mundo elogiou ele. Ayrton Senna, você é o cara, você é muito bom. E Ayrton Senna disse assim, olha, eu só chego na linha de chegada, só cruzo a linha de chegada com o meu carro, porque tem uma equipe muito boa trabalhando por trás. Então todo o crescimento ele envolve uma equipe, ele envolve pessoas trabalhando, servindo de verdade. E uma dessas pessoas que colaboram bastante com o crescimento da Lagoinha, nós estamos tendo a honra de entrevistar hoje, né, Mayumi? E eu quero te dar essa honra de apresentar o convidado. Estamos com o Pastor Diniz. Uau! Prazer em receber você. Nós estamos muito empolgados com essa entrevista. Tenho certeza que você tem muito de Deus para nos oferecer, para nos entregar, né? Amém. Glória a Deus. Pastor Tiago Diniz, seja bem-vindo ao Youngcast. Meu amigo, gente, obrigado pelo convite. Já me sinto aqui em casa à vontade. Já me sinto quase que em família aqui, né? Uau, não, Deus faz conexões, né? Com certeza. Uma honra pra gente poder fazer parte daquilo que Deus está fazendo na história da Igreja da Lagoinha. Né? Apesar de nós, pela misericórdia dele, o Senhor tem trazido pessoas para essa seara. Sim. E eu estou muito feliz aprendendo, crescendo, desenvolvendo aqui ao lado de pessoas extraordinárias na nossa igreja, os nossos pastores, né? Pastor André Fernandes e a pastora Késia e todos os outros pastores que também trabalham ali nos bastidores. Então, assim, é maravilhoso, uma honra para mim, de coração. Entendo que esse é um cuidado de Deus de poder compartilhar, dar voz, né? Para aquilo que está acontecendo, dentro e fora do espaço da igreja. E é isso, vamos para cima. Estou aqui para a gente edificar a vida de quem está assistindo e vamos nessa. E para que você entenda quem é o Pastor Diniz, ele que é autor de 2 livros, pastor auxiliar na Lagoinha aqui de Alphaville, tem feito um trabalho incrível. Inclusive, eu já vou deixar para vocês aí a recomendação do canal dele, que tá aqui na descrição, tá? Então, aqui na descrição está o canal do Pastor Tiago Diniz, e casado com a pastora Fernanda. Já aproveita e manda um abraço, um beijo aí pra pastora. Um abraço e um beijo, Fernanda, meu amor, Fernanda,
mulher de Deus, essa é uma joia na minha vida, né? Edifica o lar, né? A importância de você ter uma companheira que edifica o lar. Fernanda, eu escrevi, eu falei assim, meu bem, a gente ainda estava noivo, e depois eu até quero contar o porquê da capa, cada detalhe do livro tem uma explicação, né? Sim. E aí eu escrevi, fiz uma declaração de amor para ela. E a gente ainda não era casado, eu falei assim, agora não tem como mais não, são 1000 cópias, eu declarando meu amor por você. Então agora a gente tem que casar. Agora tem que ir, né? Ô, Mayumi, essa dica já é a dica pro seu podcast. Esse é o livro aqui, ó, que a gente que o pastor tá falando, que é Teologia do Evangelismo, desconstruindo para construir. E essa ideia aí ele fez uma homenagem pra esposa dele. É até a dica pro seu podcast, né? As mulheres que vão assistir o podcast da Mayumi, não esperem menos que isso. Não esperem menos do que isso, gente. É isso. Não uma declaração. O pessoal fica atrás de migalhas, né? É isso aí. Tem que mexer assim. A Fernanda, eu fiz uma declaração, usei uma página inteira pra ela. E ela merece muito, assim. O legal da capa, né? Quem pega a capa curioso. Essa figura desenhada, esse homem, hoje, a pós-modernidade chama essa figura mostrar pro pessoal de humanismo. Só que eles apropriaram dessa figura. Quem desenhou essa figura no período clássico foi Michelangelo. E aí, o que aconteceu? Ele desenhou porque ele ficou fascinado com a história de Davi ter vencido Golias. Essa figura é Davi. Uau. Ele desenhou o busto de Davi e aí a ideia é assim, ele tornou-se um fã de Davi, né? Inspirado pela conquista de Davi em ter vencido o grande gigante Golias. E por que eu escolhi essa figura? A primeira resposta para isso é porque eu fui diagnosticado com 30 anos, hoje eu tenho 35, com TDAH. Transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Sim. E aí, para eu escrever um livro, foi vencer um Golias. Porque o TDAH tem um rastro de procrastinação. Sim. Ele começa e não termina. Então eu fiquei 1 ano tentando terminar o livro. Então foi uma luta, foi um Golias após o outro, toda semana. Quando eu terminei o livro, eu li a história, né, do Michelangelo ao desenhar o Davi. Eu falei, cara, é isso. Os olhos dele vendado aí demonstra muito do meu conhecimento limitado. Então eu sou limitado no meu conhecimento. E como o título é Teologia do Evangelismo, a teologia só pode emanar das Escrituras. Atrás é uma igreja e desconstruindo para construir, porque a igreja está rachada. Tem uns detalhes aí na capa de rachaduras da igreja. Uma boa teologia é aquela que reconstrói a pureza da sã doutrina, ela apresenta o Cristo sem mácula, a doutrina que santifica, que abençoa. Então é isso. O livro tem uma proposta de desconstruir sofismas, inverdades, conceitos que a gente aprendeu errado a partir do Evangelho, e aí eu tento apresentar de maneira mais saudável. E o que é interessante aqui no livro, ó, é preciso evangelizar também os evangélicos. Isso aí Cara, forte, isso aqui né? é forte. Opa, Já mexe muito, né? Se é preciso evangelizar também os evangélicos, então isso é um pretexto pra gente dizer que alguns evangélicos não entendem o que é o evangelho? Eu tenho uma estatística, eu falo aí, no Grupo BOP, o último Ibope dessa estatística comprovou, no período de 10 anos, que 90% daqueles que professam a fé em Cristo ou se dizem evangélicos nunca leram a Bíblia toda em um prazo de 10 anos. Meu Deus. É muito triste isso. Então, a gente está falando de um evangelho desconhecido. Então, é isso que a gente vai fazer. A tentativa do livro é, primeiro, evangelizar os evangélicos. Eles precisam saber o que é o evangelho. O evangelho fala do quê? Eu tive algumas dúvidas assim que me converti há 15 anos atrás, e aí eu pedi para o pastor, eu quero ler um livro da Bíblia, por onde eu começo? Falou por Mateus.
Cara, eu não lia nem bula de remédio. De remédio. Aí eu comecei a ler Mateus. Terminei o Mateus, fui para Marcos. Eu falei, cara, será que eles não viram que eles estão repetindo a história que eu acabei de ler? Aí eu falei, não, agora eu vou ler Lucas. Quando eu cheguei em Lucas, grande parte das histórias se repetiram. Eu falei, cara, eles usaram 3 livros para contar a mesma história, por quê? E foi aí que essas dúvidas dentro de mim me fez buscar as respostas. Aí eu conto em um capítulo o que significa o evangelho sinótico. O evangelho sinótico, ou os evangelhos sinóticos, é a mesma história da redenção, escrita por autores distintos, mas com destinatários específicos. Sim. Aí eu conto ali, Mateus, ele apresenta o evangelho para os judeus. João Marcos apresenta o evangelho para os romanos. Lucas, por ser grego, apresenta o evangelho aos gregos. Jesus está numa cultura chamada de greco-romana. A cultura e a fala era como se fosse o inglês dos dias de hoje, o grego koiné. A religião era judaica e o Estado romano. Então, o evangelho atinge todas as camadas daquele mundo antigo. Por isso que eles se repetem. Porque Jesus é apresentado para cada tribo, para cada comunidade, com base naquilo que a cultura já evidenciava, né? Para o grego era o saber, Jesus aparece como o verbo e a sabedoria. Sim. Se para os romanos o estado bélico e a força partia de César, Jesus aparece como o Senhor, o verdadeiro Kyrios. E para o judeu, ele é a vida. Então é isso que a gente fala no livro. Eu falo dos apócrifos, a diferença que uma Bíblia católica apostólica romana tem, livros a mais. Por que as pessoas não entendem isso? Enfim, é um livro curto, não é uma dogmática, uma teologia sistemática. É um livro que é panorama. É um panorama do que eu acredito ser importante para introduzir o evangelho. Aí eu conto a história de onde nasce a palavra evangelho. Cara, veio de onde? O que é evangelho? E aí é bem legal, porque a gente descobre algumas coisas. Eu falo que não é o evangelho. Eu falo do pragmatismo. Eu até bato um pouquinho aí na teologia do coach com o evangelho. Ah, Meu Deus. sim. Aí, assim, com todo respeito aos coaches, né? amigos. Nada contra, pelo contrário, tenho vários amigos. Mas é isso. Cada um no seu lugar. Sim. Ok? Sim. Então é isso que a gente fala. Evangelho, falar de Jesus não te torna cristão. Sim. Mas ser um cristão te autoriza a proclamar o evangelho. Uau. Uau. Então, né, se você dormir na sua garagem durante uma semana, você não vai ser carro. Então, se você só falar do evangelho, não te torna um cristão. Mas se você se tornar um cristão, a consequência é você proclamar. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio no nosso coração, né? E é isso. O livro tem essa dinâmica, essa tônica, essa temática. Espero poder abençoar. Eu não tenho mais exemplares. A gente está lançando agora a 2ª edição. Sim. E Graças onde a encontram? Deus. Quem quiser adquirir. A pessoa encontra diretamente comigo agora no Instagram. Pode entrar lá, Legal. PR Diniz, lá na minha bio. Ela vai ter acesso aos e-books. Esse e os 7 pecados capitais, que já está escrito também. Agora, olha que legal aqui na primeira... Pois não me envergonho do evangelho. Isso aqui é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Sim. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Uau. Qual é o maior exemplo que a gente consegue tirar, assim, por exemplo, da Bíblia? De uma das figuras... Muitas pessoas vão dizer assim, é Paulo, né? Que foi mais impactada, assim, com o evangelho de uma forma específica, porque Paulo, ele teve um encontro um pouco mais direto. Foi. O encontro dele, e assim, o encontro que ele teve foi tão forte que transformou ele em um homem diferente de muitos. Sim, Muitos até que passaram pela própria Bíblia. isso aí. Aí fica uma questão. O evangelho, eu tenho certeza disso, ele nunca mudou. Ele sempre foi o mesmo. Mas por que nós vemos hoje
um número muito pequeno de pessoas realmente impactadas. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que tantas outras foram impactadas, mas hoje parece que as pessoas não são mais impactadas como antigamente. Sim. O evangelho mudou? As pessoas Não. que estão diferentes? Qual que é a sua visão diante disso? Eu acho que assim, a gente poderia separar aqui em camadas por que é tão diferente. Primeiro porque nós somos ocidentais, né? A gente está falando de um evangelho que começa praticamente no Oriente Antigo, uma outra cultura de enxergar o mundo. O nome disso é cosmovisão. O evangelho é o mesmo, só que ele perpassa, como diz o falecido Tim Keller, pelas culturas. Então o que eu vejo que torna muito as pessoas rasas na resposta do evangelho hoje? A nossa cultura nos blinda de viver a intensidade do evangelho. É como se a gente já tivesse o suficiente. E o evangelho é o contrário. Ele tira a suficiência do homem e torna suficiente a nós. Então, aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e come on, siga-me. Hoje, nós queremos fazer isso de maneira parcial. A gente quer seguir a Jesus, mas não quer esquecer os networks, os contatinhos, as coisinhas por trás dos panos. A gente quer seguir Jesus, mas a gente não abandona alguns vícios, a gente não abandona a velha vida. Então, esses homens só tinham uma escolha. Se eles entregassem a vida para Jesus, ou o Império Romano perseguia, ou o próprio Sinédrio Judaico perseguia. Então, a pressão, a tribulação, a perseguição, que não parou a igreja, fez com que esses homens fossem posicionados. Então hoje você tem bibliotecas onde há mais de 80 versões de Bíblia. O problema nosso hoje é que a gente não lê. Sim. Eles lutavam por uma página. Por exemplo, eu falo isso aí. Todo mundo acha que Gálatas é igreja. E Gálatas não é igreja. Gálatas é uma região da Galácia. Aquela carta que Paulo escreve aos Gálatas é conhecido como uma carta circular. Ela atravessa 4 igrejas: Antioquia, Psídia, Derbe, Icônio e Listra. Os caras morriam para ter acesso a 6 páginas, a 6 capítulos. Hoje a gente tem Bíblia do profeta, da mulher, do pregador, do expositor, Bíblia disso, do discípulo. Só que a gente não lê, porque nós já somos suficientes. Né? A gente já tem o suficiente, eles não tinham. A ceia era sagrada, porque eles eram o momento de partir o pão. Então, isso tudo faz a gente ou responder o evangelho de maneira aquém, porque a gente se torna sempre marginal ao evangelho. Marginal é a ideia de estar à margem, né? Nós estamos à margem do evangelho, a gente não entra em águas mais profundas, porque o evangelho não abre concessões. Então, quando ele falou com Levi, você vai deixar de ser publicano, cobrador de impostos e segue-me, que é Mateus. Ele deixou isso. Quando ele falou, Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe, mas de homens. Pedro abandonou a rede e seguiu. Hoje, a gente não consegue. Sim. A gente não consegue. A nossa cultura não nos permite, né? Primeiro porque você perde status. Ainda que hoje eu veja um evangelho glamorizado como sinônimo de estar, porque ficou chique, né? Tá na moda ser crente. Virou moda ser crente, virou moda, está muito claro, né? E as pessoas não vivem o evangelho da forma que tem que ser vivido. Sim, é isso. Então, assim, por que tá na moda ser crente? Porque é o evangelho sem cruz. É o evangelho que te dá acesso a network, a sabedorias, a frases de efeito. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Sim. O evangelho é o silêncio do saber te cortando por dentro, te destronando, arrancando seus deuses, destronando, né, as suas imperfeições, te fazendo uma nova criatura. O que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. É um evangelho que, né, esse é o evangelho puro e simples. É aquele que encontra o pecador como Paulo a caminho de Damasco e faz dele ser perseguido pela mensagem. Então, aquele que não abre mão do pai e da mãe por amor a mim, não é digno de mim. Então, hoje um cara não consegue abrir mão
de uma vida toda cercada de luxos por causa do evangelho. Então o evangelho chega hoje dentro de uma empresa, na vida de um empresário, ele está lá de segunda a segunda, mas ele não consegue não sonegar. Que evangelho que não transforma? Sim. O evangelho chegou na vida de um cidadão, o cara tá lá com aqueles aparelhinhos da internet que pega até novela da Itália, gato. O evangelho não transforma. O cara vai pro culto cheio de contatinho no telefone. É capaz de sair de um culto e ir para um motel. Então, assim, é isso. Nesse tempo não tinha como. Porque quem assumia a mensagem de Cristo morria. Sim. Por isso que existiu o Coliseu. Eles eram queimados, lançados às bestas feras. Eu não estou radicalizando, eu respeito muito a nossa geração, eu faço parte dela. Mas a gente precisa entender, será que a gente está... Porque Paulo também fala aos Gálatas, existe um outro evangelho, e não é o evangelho de Cristo. As pessoas querem muitas bênçãos, né, que Deus pode oferecer, mas as renúncias que a gente tem que viver por conta do evangelho, elas não querem. A Bíblia está repleta de pessoas que renunciaram, né? É isso aí. Suas vidas, seus trabalhos, tudo, né? Pedro, grande pescador, renunciou. Abriu mão de tudo. Então, assim, o evangelho do benefício cara, eu não ganhei nada. Como não? A Bíblia diz que, olha só o que eu falo no livro, olha isso aqui. Olha como é que muda quando você coloca as palavras certas. Qual que é o versículo mais conhecido da Bíblia? João, capítulo 3, versículo. Isso, e 16. Que diz como? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Pode terminar. Que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que lindo. Agora fala o 17. Deus amou o mundo, cara. Fala o 17. Aí o 17 18. Já ninguém... Sabe por que a gente não sabe o 17 e o 18? Porque olha como é que é diferente. Quando você diz assim, ó, Deus te amou e se entregou no seu lugar, parece que Deus está fazendo um favor para você e é você quem decide se quer esse amor ou não. Sim. Uau. Ok? Esse é o primeiro ponto. Só que olha como é que o evangelho era apresentado na igreja primitiva. Com base nos versos 17 e 18. Eles chegavam e diziam assim, ó, você, como diz o verso 17 e 18, aquele que não crê no Filho não estará condenado ao inferno. Meu irmão, nós não vamos para o inferno. Nós já estamos. Meu Deus. Todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3. As pessoas estão achando que se elas decidirem, elas vão para o inferno ou não. A Bíblia diz que todos nós já estamos no inferno. Sim. Aí, o convite do evangelho é: aquele que crê não será mais condenado. Então é o contrário. A única forma de nós sairmos da condenação eterna do inferno é quando cremos no evangelho, aceitamos Jesus e a partir dali ele nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então ninguém vai para o inferno, todo mundo já está. O evangelho nos liberta do inferno, é o contrário. Então a mensagem dos apóstolos é: vocês já estão condenados, raça de víboras, mas tem uma saída, o evangelho. O evangelho é a saída para todas. É a saída. Por isso que evangelho quer dizer boa notícia. Hoje a gente está dando boa notícia sem apresentar a notícia má. Qual que é a notícia má? É duro, mas as pessoas já estão no inferno. O evangelho que nos tira de lá. Sim, verdade. Meu Deus. O meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã, o meu primo, minha prima, nem vai para o inferno, não. Eles já estão. Tiago, que loucura é essa? Não, lê aí, ó, Romanos capítulo 3. Lê aí João capítulo 3, verso 17. Porque todos já estão condenados. Tiago, então você quer dizer que o evangelho é a única boa notícia que nos livra do inferno? Sim. É diferente, mudou o senso. Mudou, completamente. Então não é você quem aceita, sim, se quer ou não. Ou você abre mão da vida e vive o evangelho,
ou você só vai continuar a passos largos para um destino que já é uma realidade, que é um inferno. Agora, tem um outro ponto também que é muito interessante, que é aquilo lá. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê está condenado. Aí vem algumas pessoas, né, por exemplo, falar, para eu ir para o céu, então eu tenho que ser batizado e tenho que crer em Cristo. Isso é um grande enigma, porque o texto é claro, quem crê e for batizado será salvo. Então, a gente tem dois requisitos aqui, crer e ser batizado. Mas quem não crê está condenado. Isso. Mas para que não fique ruídos de comunicação, explica pra gente esse crer e for batizado. Realmente são os únicos requisitos que a pessoa precisa ter para ser salva? Eles são requisitos, uma normativa, mas eles não são estáticos. O que é isso? O crer é um estado definido, é imperativo, é uma ordem. O ser batizado é, ao mesmo tempo que é uma ordem, ele não é uma definição a partir dele mesmo. O que eu estou tentando dizer? O batismo não é um meio para a salvação. O batismo é a resposta de alguém que está encontrando-se com Cristo. Então, quem foi alcançado por Cristo deseja passar pelas águas. Por que a gente tem que entender o batismo à luz da progressão das Escrituras? Quando Deus chamou Abraão, ele falou, você vai circuncidar o seu filho, você vai cortar o 8º dia de vida dele, o prepúcio. Sim. Que é a parte do órgão genital masculino, você cortava a pele. Naquele tempo com unha e pedra, não tinha anestesia nem nada, do órgão genital masculino, ok? Então eles eram circuncidados. Aquilo colocavam eles como um povo marcado dentro da aliança abraâmica, ok? No Novo Testamento, a circuncisão não é no prepúcio, é no coração. Só que como que eu sei que eu sou circuncidado se você não consegue ver o meu coração? Quando você publica isso de forma externa. Cara, alguma coisa aconteceu aqui. Então me prova. Eu vou frutificar. Eu quero passar pelas águas. As águas batismais é o ato de você professar a fé no Cristo que morreu. Você vai morrer com ele. E a fé no Cristo que ressuscitou o 3º dia, quando você sai das águas, você ressuscita com Cristo. E você está deixando claro para várias testemunhas que já não mais vive você, mas é Cristo que vive em você. Então, assim, teve casos e personagens bíblicos que foram salvos sem batizar? Sim, Dimas, o ladrão da cruz. Porque o batismo não é uma condição para a salvação, é uma evidência dela. Ok? Eu não batizo para ser salvo. Porque eu estou sendo salvo, eu decidi batizar. Aí é o contrário. E automaticamente, eu só consigo crer se o Espírito me convencer. Então, tanto crer quanto batizar é a resposta daquilo que Deus já está fazendo dentro. Então, o que as pessoas fazem agora? O contrário. Elas acham que apenas falar e passar pelas águas tornarão salvas. Não. Isso é o efeito daquilo que está acontecendo dentro. Porque se você passar pelas águas, não nasceu de novo, continua o mesmo, você só tomou um banho. Se você só confessou com a boca, mas não creu no coração, você só foi um papagaio. Então isso tudo são condições que não definem a salvação. Isso é um meio para ela. Então, a gente precisa ter cuidado. Obviamente, como que a gente vai saber se aquela pessoa é salva ou não? Os frutos vão evidenciar. Sim. A árvore é conhecida pelo fruto. Então, é o dia a dia, é a tristeza pelo pecado, é a contrição, o abandono da vida velha, a fome e sede pelas Escrituras. Isso é uma das evidências de que essa pessoa foi salva. Cara, o cara não tem nada disso, a mulher não tem nada disso, não abriu mão de nada, não sente arrependimento em nenhum momento da vida. Mas creu e batizou, vai ser salvo? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Ela pode ser, em algum momento,
Mas eu acho que a salvação começa dentro e depois ela é externalizada. Sim. Então, quando eu passei pelas águas, para mim já era assim, claro que eu já tinha sido alcançado. Cara, ele me chama. Porque a minha vontade de batizar só podia ser dele. Entendeu? Hoje as pessoas acham que passar pelas águas tornam elas abençoadas. Elas podem até acumular peso sobre a vida delas. Então, isso é muito delicado. Lógico que a gente não vai proibir ninguém de batizar, pelo contrário, a gente quer que as pessoas se batizem. Mas existe uma essência, né? Existe uma transformação que acontece primeiro dentro para depois ser externalizada. Uhum. Eu tava falando sobre, quando você falou do ladrão da cruz, eu tava até conversando com o Tom, a gente tava falando sobre isso, que o ladrão da cruz, ele é alguém assim que, Dimas, ele não teve o contato como outros tiveram, não foi alguém que participou da mesa como outros participaram, e mesmo assim, por um ato de fé, no seu último momento de vida, ele foi salvo. Isso. Uhum. Cara, o quanto isso torna forte e até acende, assim, por exemplo, uma luz na gente, que a gente conversava e falava, o cara nunca foi, tipo assim, trazendo pros dias atuais, o cara nunca foi na igreja, o cara nunca pregou, o cara nunca cantou, mas o cara foi salvo. Isso pode abrir, de certa forma, um pretexto para que a gente possa dizer que, cara, mesmo que você nunca foi na igreja, você pode ser salvo. Aí é o que a gente está tentando dizer. Ali, esse texto está nos apontando um grande ensinamento de que a salvação não é pelas obras. Sim. É pela fé. É pela fé. Ela tira os méritos humanos e aponta para os méritos de Cristo. Esse texto está ali para nos mostrar isso. Ele não está nos dando condição para a gente viver como Dimas. Ele está dando o exemplo de que mesmo um cara que não fez nada, foi salvo. Não teve obras, mas teve fé. Isso aí. Sim. É isso que a Bíblia quer apontar com essa história. Só isso. Qualquer tentativa de eu conectar Dimas aos meus dias atuais, em usar essa narrativa, eu não vou na igreja, não vou crer, tarará, e eu vou ser salvo, é uma falácia. Porque o texto não é para isso. O texto é para nos apontar de que esse é o exemplo da salvação pela fé. Ele creu e por isso foi salvo. Obviamente que o final da história para Dimas, naquele momento, é fim. Morte. Se Dimas não morresse ali, com aquela confissão, ele seria, obviamente, um dos maiores discípulos. Uhum. Porque aquela salvação chegou para ele diante da cruz, e onde mais foi perdoado, mais será dado graça. Então isso é claro para mim. Esse é o cuidado que a gente precisa ter sempre. Eu vou na igreja, eu batizei, eu confessei. Vou ser salvo? Sim, não. Por que sim, não? Porque se você é salvo por aquilo que você faz, não foi Cristo quem te salvou. Foi você mesmo. Foi você mesmo. Sim. Aí foi uma salvação por obras. E ele não salva ninguém pelas obras da lei. Tanto Abraão até... Eu vejo que hoje em dia as pessoas, elas estão se relacionando com Deus com o seu serviço, né? Tô na igreja, eu tô pregando, eu tô fazendo algo para Deus. Às vezes faz até uma ação social, faz um vídeo falando que fez ação social, né? Tem muito disso. Mas quando, na verdade, o seu particular com Deus, o seu relacionamento com Deus, as renúncias que Ele te pede, né? Você não faz. Você só se relaciona com Deus pelo seu serviço, para mostrar para as pessoas que você tá fazendo algo. Quando, na verdade, você está distante de Deus há muito tempo, né? É isso. Isso é lindo. Tem uma Isso frase é que ela me ilustra isso aí que ela acabou de dizer. É porque tem gente que ama as mãos de Deus. Uau. Enquanto tem pessoas que amam a face. Aí é diferente. Legal. Quem quer a mão tá sempre vivendo de migalha. Sim. Quem quer a face entende que ele é o pão da vida. Sim. Então, é diferente. Deus tem filhos prediletos? Não. Mas existem filhos que o preferem mais do que outros. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus sempre vai estar pronto para nos responder. Mas Deus também vai estar sempre pronto para responder à intensidade da nossa fome. Então, a falta da nossa geração não é de pão, é de fome. É de fome por Ele. A gente não consegue ouvir o som do céu porque nós estamos com
o som da terra alto demais dentro da gente. A gente não consegue ter fome de Jesus, porque a gente já se saciou demais com os prazeres desse mundo. Então, o evangelho é isso, é fome e sede por justiça. E quando você tem fome e sede, você abre mão de tudo. Abre mão de tudo, sem perder a vida ordinária. Porque todo mundo, quando também quer... então quer dizer que eu tenho que abrir mão do meu emprego, da minha família, mudar para um outro lugar e viver como um monastério? Não. Você vai fazer de tudo isso na sua vida um lugar de louvor ao Senhor. No trabalho, eu vou parar de roubar as horas do meu patrão, eu vou parar de usar o celular que é da empresa para o meu WhatsApp, eu vou parar de matar serviço, eu vou dar o meu melhor, eu vou ser honesto, eu vou ser fiel, eu vou chegar cedo, eu vou sair tarde. Então, eu estou glorificando a Deus. Então, é isso que as pessoas precisam entender. É o evangelho que transforma dentro e responde por fora. Sim. É nesse sentido. E é nas pequenas coisas, né? Muito nas pequenas coisas. Que a gente acha que é adorar a Deus e estender louvor a Ele. É nas coisas grandes. Eu vou honrar Deus com a minha empresa, mas assim, eu vou falar uma mentirinha aqui, outra aqui. E tudo é pecado. É errado, né? Então, a gente tem que adorar a Deus nas pequenas coisas, nas coisas diárias, nas coisas ordinárias, né? Também. Isso. A carta de Paulo ao Filemon é isso. Ele é um senhor que tem um domínio ainda de um homem, mas ele fala assim, cuide dele. Então, o patrão deve ser justo, né? Viver uma vida de equidade, de governo, de querer ver o bem do seu funcionário. O funcionário deve querer ver o bem do seu patrão. Então, o evangelho é muito mais do que apenas a gente viver um estilo de vida gospel, né? Cara, eu vou no culto, eu ceio, eu participo dos evangelismos. Cara, isso é lindo, isso tem que acontecer. Mas o evangelho é aquele que você está na madrugada e aí você vê um tanto de coisas no seu telefone e você decide naquele momento em se santificar. Você vai fazer um negócio injusto e aí o evangelho te corta. Te deram um troco para mais. Ninguém precisou te falar. O Espírito Santo te convence, né? Você guarda a sede das suas emoções, pensamento, ações, o coração. É isso. O evangelho, ao mesmo tempo que ele precisa ser proclamado, a ação dele é silenciosa. Por isso que a palavra diz lá em Hebreus capítulo 4 que a palavra é uma espada de 2 gumes. Ela divide o indivisível entre alma e espírito, junto e medula. Ou seja, ela entra no mais íntimo do nosso coração. A gente pode estar diante do melhor sermão. Não mudou Judas. O melhor pregador do mundo não transformou a vida de Judas. O melhor pastor não mudou a vida de Judas. Meu Deus. A melhor igreja, que é a igreja onde Jesus pastoreava, não mudou a vida de Judas. Porque está no melhor lugar. As melhores pessoas não te tornam melhor e nem parecido com Cristo. Sim. Mas quando aquela mensagem entra no seu secreto, aí sim. Aí ela te transforma por completo. E é isso que precisa acontecer conosco. Então a pessoa muda de igreja porque a igreja dela não é boa. Cara, não vai mudar. Lógico, né? Tem igrejas que passam do limite. Né? Muda de país porque isso não muda. O que tem que ser mudado é dentro. Tem uma música que fala assim, ó: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Isso é o que a gente precisa. Um novo coração, cara. Sim. Um novo coração. Aí a gente consegue enxergar tudo de maneira diferente. Pessoas, vida, dinheiro, negócios, relações, enfim. Aí o evangelho transforma. Aí o que o evangelho faz? Pega 8 homens da Galileia, outros 4 das mediações e faz deles os principais apóstolos. É verdade. Né? É verdade. Mudaram. O Pedro que negou no último dia da sua morte falou assim: eu quero ser crucificado de cabeça para baixo.
Porque eu não sou digno. Mudou a história. Então, o evangelho é esse. Ele é radical. Radical, completamente cara. radical. É. Eu não acredito... o evangelho é xiita, no sentido da palavra. O certo do evangelho é nos tornar mártires. Estar pronto para morrer pela mensagem. Obviamente que a gente não deseja isso. Então, eu creio muito nesse evangelho. Se a gente entender ele, eu acho que a gente começou a entrar num caminho bom. Tá bem direcionado. Agora, pastor, uma coisa que é interessante. Esse evangelho é isso aqui. É algo que, quando a gente fala, mexe com a gente, mexe com as emoções, dá arrepios, dá aquela sensação de, uau, eu preciso aprender muito mais, eu preciso ser melhor a cada dia. Esse é o evangelho. Só que esse evangelho, ele precisa ser entregue às pessoas. É isso. E quem tem que entregar esse evangelho? É aquilo que Cristo disse. Cristo, ele disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a primeira coisa que ele diz é ide. Então, quando ele fala ide, é uma ordem. E quando ele dá essa ordem, ele não está dizendo assim, por exemplo, eu já ouvi algumas pessoas dizer assim, cara, eu não prego porque eu não tenho um dom. Tipo, eu não nasci para pregar. Não é o meu dom, não é minha praia, é outra coisa. Mas aquela mensagem de ide, Jesus, ele não direciona a um grupo específico, ele só dá a ordem, ele diz, ide e pregai. Ou seja, pregar o evangelho é uma ordenança. Você tem que ir, tem que pregar o evangelho a toda criatura. Aí é onde surge a seguinte questão. Como nós temos que entender, como devemos evangelizar para tornar esse evangelho, essa entrega, esse compartilhamento mais eficiente para as pessoas que não conhecem ainda? Como que deve ser evangelizado? Primeiro a gente precisa, assim, desconstruir o que não é o evangelho. Aí fica fácil da gente saber o que é. Legal. Ok? O que não é um evangelho? Um convite a uma vida melhor. Por incrível que pareça. Uau! Então já começa a dar um choque. É conflitante. Eu falo no livro, Deus não nos chamou para ser feliz. Sim. Deus nos chamou para ser fiel. Meu Deus. Porque ainda que a figueira não floresça, a vide não dê os seus frutos, ainda que não haja alimento no campo, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu confiarei. Sim. Então, evangelho não tem como escada o sucesso. Evangelho tem como símbolo a cruz. É negar e seguir. Ok? Porque se a gente conectar o sucesso do evangelho à vida material, os apóstolos foram os piores cristãos que a terra já teve. Meu Deus. Então, o que não é o evangelho? O evangelho não é um convite a uma vida próspera. Tiago, eu com o evangelho posso ser próspero? Sim. Mas tornar o evangelho, reduzir a prosperidade financeira é uma falácia. Ok? O evangelho não é um convite à saída da carência. Cara, eu vivi uma solitude e aí, depois que o evangelho chegar, eu vou sair dela. Não, o evangelho não é um convite à saída da carência. O que é, então, o evangelho? O evangelho é a boa notícia que nos arranca de um destino eterno nas trevas para a eternidade com Deus. Ok? Então, para que a gente entregue essa mensagem, a gente precisa entregar ela integral, completa. A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender se ela nos alcançou. Ela primeiro muda o mensageiro para que faça sentido a mensagem. Só que o evangelho torna a mensagem mais importante que o mensageiro. Esse é o ponto. Então o evangelho não é, eu estou carregando a mensagem e estou passando luta, sim, porque a mensagem é mais importante que os seus caprichos. É por isso que Paulo apanhava por onde pregava e não parava de pregar, porque ele entendia que ele não vivia para ele vivia para Cristo. A mensagem se tornou maior do que o mensageiro. Então, a gente precisa entregar a mensagem independente da resposta que as pessoas vão dar. O evangelho também, ele não pode ser diluído. Ele não pode ser acrescentado. Ele é isso aí, essa é a mensagem. E aí a gente fica tentando pragmatizar o evangelho colocando coisas. Não,
Você vai aceitar o evangelho e Deus vai te curar do câncer. Deus pode não curar. Mas te salvou. Porque o câncer é só aqui. Na eternidade não tem. O evangelho transformou. Então, não adicionar o evangelho coisas. Ó, cara, você era um funcionário. Entrega a sua vida para o evangelho que você vai ser empresário. Cara, isso não é o evangelho. Não existe. Às vezes você vai ser o melhor funcionário. Você pode chegar a ser um grande empresário. Eu também não estou pregando aqui a teologia da miséria. Não é isso. Do Deus que não cura. Eu não estou dizendo isso. Mas Paulo tinha um problema de vista. Ele escreveu várias vezes que ele teve que escrever com letras grandes, né? Algo que não foi tirado dele, nem o espinho da carne dele foi tirado. Ok? Então, a gente precisa entregar o evangelho puro e simples. Qual que é a mensagem do evangelho? Ele veio te perdoar dos seus pecados. Ponto. Se ele vai te prosperar, curar, se ele vai te fazer casar, aí é uma outra história. Mas eu vou até onde o evangelho vai. Deus prospera? Prospera, dono do ouro e da prata. Deus faz a gente ter família? Faz, o órfão passa a ter família. Então, só que as pessoas têm colocado essas outras coisas no lugar do evangelho para convidar. E a ovelha que você traz para o seu rebanho com um tipo de comida é que você tem que sustentar ela. Meu Deus. Se você traz a ovelha com a comida do pão da vida, ela sempre vai querer o pão da vida. Mas se você traz migalha, ela sempre vai querer as migalhas. Então, ser fiel ao evangelho. A pregação simples, poderosa que transforma. Sim. É assim que eu creio. Eu estou lendo um livro, Deuses do Coração, né? Os ídolos do coração, quer dizer. E fala exatamente sobre isso. A gente coloca muitos ídolos no nosso coração, né? E acaba colocando um emprego, um casamento. Aí tem uma frase no livro que me impactou bastante. Se eu não te desse um casamento abençoado, você continuaria me adorando? Como seria? Se eu não te desse aquilo que você tanto deseja. Porque a gente coloca sempre essas coisas no lugar de Deus. Quando o nosso coração é somente do Senhor. Amém. Pertence a Ele, né? Então a gente precisa quebrar esses deuses falsos mesmo. Isso aí, destroná-los dentro de nós. Uhum. A orientação de Paulo para não casar não é porque ele não gostava de mulher. Há várias falácias, né? Que o espinho da carne de Paulo poderia ser possibilidade de homossexualidade. Nada a ver. A Bíblia não fala isso, não existe relato histórico que aponte isso. Paulo não quis casar porque a igreja estava sendo perseguida. Ele não queria conectar mais uma pessoa a essa dor. Então era pro tempo. Naquele tempo, se ele tivesse casado, ele não ia conseguir. A preocupação poderia pressioná-lo ainda mais por saber que, né, a esposa dele em algum momento poderia também morrer como ele foi morto, martirizado. Então, a gente precisa voltar ao evangelho da cruz. Sim. O evangelho da cruz. Parar com essas falácias, essas promessas que a Bíblia não faz, né? Vão de 2 em 2, não levem 2 capas, não leve alforje, preguem de casa em casa. Se vocês não forem recebidos, saúdam a casa, dispense o pó dos pés daquela casa e continue pregando. E quando voltar, me pergunta se faltou alguma coisa. Nada, nada. Então, eu tenho medo desse evangelho, né, conectado a essas coisas materiais o tempo todo. Só que falar isso hoje também fica parecendo que eu sou contra tudo. Eu sou contra dinheiro, Não estou dizendo isso, eu estou falando do evangelho. O evangelho é suficiente. Ok? É suficiente. Paulo pregou aos gregos sem persuasão humana. Ele era extremamente erudito. O cara cresceu aos pés de Gamaliel, que era um dos principais judeus das escolas rabínicas, mas também cresceu sobre as filosofias clássicas, platônicas, aristotélicas. Mesmo assim, não fez de Paulo um grande erudito apresentando o evangelho pela sabedoria humana. Não. Ele falou assim, eu escolhi nada saber para que Cristo seja visto em mim.
Sim. Por isso que eu prego um evangelho simples. É isso, o evangelho é simples. Simples. Uau. A gente está adicionando muita purpurina, muita luz, muita coisa em cima do evangelho, que não é. Lógico, né? Eu tô desfrutando de muita coisa na minha vida que eu jamais imaginei desfrutar, né? Deus tem me colocado em lugares que eu jamais imaginei estar. Mas a pergunta é, se ele me tirar tudo de novo, se ele quiser, e aí, o que que sobra? Se te pedirem conta da sua alma hoje, o que que você prestará em conta? Então a gente precisa estar pronto para receber tudo de Deus, mas também para perder, como o de Jó. O Senhor deu, o Senhor tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou tornar para lá. Então, se a gente está pronto para isso, o que Paulo falou aos Filipenses, né? Eu sei viver em toda e qualquer situação. Eu sei o que é prosperidade, escassez, eu sei o que é ter fome, eu sei o que é alimentado, por isso eu posso tudo naquele que me fortalece. Só que hoje a gente só conhece um lado, né? Aí você tem anúncio, ó, o evangelho vai fazer isso, isso, isso. Não, a primeira mensagem do evangelho. O que que o evangelho vai fazer com a gente? Vai transformar a nossa vida. Nós vamos deixar de ser prostituto, nós vamos deixar de fornicar, que é transar antes do casamento, nós vamos deixar de ser mentiroso, nós vamos deixar de ser avarento, glutão, né? Pessoa que não consegue ficar sem comer, é desesperado. É isso que o evangelho transforma dentro. Então, eu acredito nesse evangelho. Nesse evangelho. Agora, uma pergunta tanto quanto polêmica. Eu acho que faz sentido. Você, na sua fala anterior, você falou assim que às vezes pode parecer que sou contra alguma coisa ou outra, mas na verdade eu não sou. E aí eu já queria puxar nessa questão assim para falar um pouco sobre coach, Sim. né? Porque isso é algo que gera embates, gera discussões. A gente, por exemplo, vê o pastor muito conhecido falar: coach não tem autoridade para batizar. Aí do outro lado já vem e começa um ataque. Sim. Mas à luz da Bíblia, porque assim, eu concordo que opinião é opinião, e opinião, cada um tem um direito de ter sua opinião. Tipo, ó, você pode ter a sua, você a sua, eu a minha, só que o que é a Bíblia, e acabou. À luz da Bíblia, qual que é a sua opinião, né? Dentro da Bíblia, na verdade, sua opinião não, dentro da Bíblia, pelo que a Bíblia ela diz. Como que a gente tem que lidar com essa questão, por exemplo, hoje, dessa mistura que está acontecendo, de certa forma, do coach com o evangelho? Sim. Quando o evangelho deixa de ser, por exemplo, é o evangelho da restauração da sua empresa e não da sua restauração interior. O evangelho da restauração do seu casamento e não da sua restauração anterior. Porque se você tiver restaurado interior, você vai ter capacidade de lidar com os outros problemas. Então, qual é a sua visão sobre essa questão? Coach e evangelho. São coisas separadas. Só que eu também preciso reconhecer algumas coisas aqui que são importantes. Destacar. Por exemplo, quando os discípulos falaram: Senhor, tem gente falando no seu nome. Sim. E não são dos nossos. Aí, eu até me lembro que Pedro falou assim: vamos rogar ao Senhor para que mande fogo do céu. Jesus falou assim: não, quem não é por nós é contra nós, quem não se ajunta espalha. Mesmo que eles não são dos nossos, deixa falar, porque o nome de Jesus está sendo glorificado. Então o que eu vejo? Que Deus, pela misericórdia dele, ainda usa essas pessoas que não são todas más intencionadas, nem todo coach é mal intencionado. E tem coach que é mal intencionado, assim como tem pregador do evangelho que é mal intencionado, como tem pregador do evangelho que não é mal intencionado. A gente tem que parar de generalizar, ok? Então vamos estudar caso a caso. Quando eu conecto inteligência emocional com o evangelho, pode ser sim um bom atributo a ser considerado. É uma boa ferramenta, ok? Só que o risco de eu diluir isso é grande. É grande. E quando eu diluo, eu comprometo. Eu comprometo a essência.
Eu coloquei uma gotinha de óleo dentro da água. Ela deixou de ser pura. Então é isso. Então o que eu estou dizendo? Que o coach, ele tem uma importância na sociedade muito grande. A gente não falava de inteligência emocional. Nós estamos vivendo um período pós-pandêmico, nós estamos doentes emocionalmente. Graças a grande parte dessa turma de coach, desenvolveu pessoas, quebraram traumas, né? Pessoas avançaram na vida, romperam com coisas do passado, com negações, com autossabotagem. Eu acho que o papel do coach, numa palestra, com conteúdo, empreendedor e inteligência emocional, eu faço até questão de participar, mas entendendo o que é isso. O script é isso. Agora, quando o cara ou a mulher começa a conectar isso aos jargões e versículos bíblicos isolados, Sim. cria aquele ambiente espiritual, Sim. mas no final ele vai fazer o pitch de venda dele, eu acho isso perigosíssimo. Sim. É perigosíssimo. Então o que eu estou tentando dizer? Eu acho que as duas pessoas que anunciam o evangelho e o coach, cada um no seu lugar, tem uma parcela muito importante na sociedade. Agora, quando eu conecto isso no altar, ou quando eu conecto isso na plataforma, eu estou diluindo. Tiago, mas tem gente que encontrou com Jesus dentro de uma palestra de um coach. Filho, teve gente que encontrou com Jesus, como os discípulos, pescando. Uhum. Entende? Tem gente que encontrou com Jesus em vários lugares, isso é graça. Tem gente que ouviu a voz de Jesus dentro de uma boate, dentro de um prostíbulo, dentro de um presídio. Não é porque você encontrou com Jesus ali que aquele lugar é validado. Uhum. Então eu posso dizer que todo mundo que encontrou com Jesus numa cama de motel quer dizer que o motel é validado pelo evangelho? Não. Eu não posso fazer de um exemplo isolado uma doutrina. Uma regra, Então, eu acho que assim, nós precisamos de coach que atuem com a inteligência emocional linkado ao empreendedorismo. Nós precisamos de crescer. Esse mindset é importante. O Brasil é um país rico, que tem a veia empreendedora, só que a gente está aquém dos países de primeiro mundo. Então, tem trazido para o brasileiro uma visão de mundo de empreender diferente, graças a esses coaches. Sim. Deixa o pastor pregar, deixa o pregador pregar, deixa aquele que foi chamado dom. A gente não entende isso. Agora, pode acontecer de um coach ser chamado para pregar o evangelho? Pode. Só que eu acho que ele vai ter que aprender a separar isso. Ele tem que aprender a separar isso. Sim. Porque quando eu estou cobrando, eu estou vendendo o meu curso, eu estou forçando isso, e o tempo todo eu estou diluindo o evangelho, é perigoso. Perigoso. Tanto para ele mesmo, quanto para quem o ouve. Então eu acho que assim, os dois são importantes. Obviamente que na cadeia de hierarquia o evangelho sempre será supremo, soberano. Agora, se o coach entender isso, cara, ele tem a palestra dele, ele dá os cursos dele, ele tem essa veia. Cara, ele pode ter até ensinamentos bíblicos, ele pode até falar, mas chamar isso de evangelho, não. Jamais. Né? Agora, se ele entender o chamado, que ele anuncia o evangelho puro e completo e simples. É isso. Então, eu não tenho nada contra, mas eu também não tenho nada a favor daqueles que misturam. Há uma grande preocupação. E aí essas desinformações estão gerando uma sociedade de cristãos. Frankenstein, ele tem a mente no evangelho, mas o coração não. Tá longe. Ele tem uma doutrina. Então, cara, tá virando assim algo preocupante no nosso meio. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, não pode generalizar. Nem todo coach é maldoso. Acho que tem muita gente boa no meio. Tem muita gente séria entregando algo precioso. Tem muito pastor sério entregando algo precioso. Assim como tem muito coach só querendo mesmo persuadir. É maldoso.
É um falso profeta. Aquele versículo de João 10:10, o diabo veio para roubar, matar e destruir. A gente já lê ele assim. Não está escrito isso, não. Não foi o diabo que veio para roubar, matar e destruir. O texto fala de falsos pastores e mestres. Usados pelo diabo. Então é o cara que quer a lã da ovelha, não quer cuidar dela. O mais importante pra ele é o que a ovelha pode entregar pra ele. É isso aí. Cara, isso acende um alerta, porque a gente vê assim, eu achei até muito legal a sua explicação, porque a gente não vê assim um ataque a quem é coach e quem vai atrás de coach. A gente vê uma separação. Entender isso. o que é reino, o que é evangelho e o que é o coach, o que é inteligência emocional, que eu acho que faz sentido quando você fala também da pandemia, porque realmente a pandemia... Tem hora que eu tô aconselhando uma ovelha. Eu percebi que o problema dela teve um dia, assim, abrindo aqui, veio uma ovelha da nossa igreja aqui. Aí o cara veio, eu vim atrás de um coach aqui em Alphaville, vou poupar os nomes, né? Por ética. Sim, e um cara joia, um cara famoso. E aí eu decidi abrir mão de tudo e vim pra Alphaville. Aí conheci a igreja através desse cara. Tá vendo como é que Deus usa a misericórdia de Deus? Só que ele veio com uma ilusão de ser mais um grande empreendedor. Começou a passar altas dificuldades aqui. O cara com esposa e filhos em casa. Não, porque eu vou montar um curso e tal, conversando comigo. Falei assim, cara, você tá desempregado? Falei, tô, pastor. Mas assim, né, eu tô fazendo, tô desenvolvendo um curso, tarará, né, um mindset e tal. Falei, cara, mindset? Meu Deus. Pra mim isso é um moleque. Você tá precisando virar homem, cara. Você tá precisando honrar a sua esposa. Entra dentro do seu carro, vai rodar de Uber, vende água no sinal, mas põe comida dentro da sua casa. Sim. Pra ontem. Pra ontem. Para de viver de aparência. Ele morava em Alphaville, porque durante essa palestra foi falado que os ambientes mudam. Sim. E eu entendo isso. Falei, você tem condição de morar em Alphaville, miséria? Não. Falei, por que você não vai morar lá em outro município mais em conta? Falei, para com isso, cara. Você tá pagando um aluguel de 7 mil, sua esposa passando fome. Vai morar num lugar onde você tem condição. Reconstrua. O cara, ele não falava nada. A lágrima desceu e ele ficou com raiva de mim. Eu senti que ele ficou com raiva. Ele foi embora sem me dar tchau. Falou, e você não volta aqui sem rodar de Uber, hein? Põe aí no seu bolso no mínimo 100 conto pra você comer uma carne, pra você pôr leite na geladeira dos seus meninos, porque uma coisa é você ficar com fome, outra coisa é seus meninos sem comida. Isso é responsabilidade sua. Vai cortar esse cabelo, que você tá parecendo um mendigo. Nossa, você quebrou. Cara, ele assim, ficou maluco. Encontrei com ele no culto esses dias. Cara, me deu presente, me abraçou. Falei, pastor, mudou a minha história. Meu Deus. Eu nunca tinha sido confrontado na minha vida como eu fui aquele dia. Eu tô trabalhando, tô vendendo isso aqui, essa aqui é a minha loja. Não parei, tô num aluguel mais em conta. A gente desafogou. E agora sim, pastor, as coisas começaram a funcionar. Falei, é isso, cara. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. Eu não falei para ele abandonar a palestra. Eu não falei mal do coach para ele. Pelo contrário. Falei, continua indo, continua recebendo. Mas não negligencie a sua família, que é o seu primeiro ministério. Sim. Entende? Então, aí daqui a pouco você pode morar em Alphaville. Isso é forte, Daqui a hein? pouco você tem condição de andar num carro melhor, mas é uma coisa de cada vez, né? Então é perigoso essas informações que não são peneiradas de acordo com a realidade. Então é essa que é a minha luta, né? Esse é o meu grande desafio. Lógico que poderia ser um cara que me ouviu e poderia ter saído falado mal de mim. O pastor lá falou que eu tô parecendo um mendigo,
né? O pastor falou que eu sou um vagabundo. Eu não falei isso. Eu quis chacoalhar ele. Entendeu? Eu quis despertar ele. Então, voltando ao respeito que eu tenho pelas pessoas, não é o que elas fazem, é o que elas são. Eu acho que tem muita gente boa nas boas plataformas que são chamados de coach. Aqueles que vão nos ajudar. Inteligência emocional. No campo da inteligência emocional, acho que tem muita gente boa aí. Em Alphaville, principalmente. Muita gente boa. Sim. Uau. Assim como tem muito pastor bom, né? Então, é saber separar as coisas. Ok? Eu cheguei com o braço quebrado em um dermatologista. Resolve? Não. Claro que não. Não. Eu preciso em um médico que entenda dessa fratura, que entenda de como colocar um gesso. É isso. As pessoas estão tomando dipirona, né? Enquanto elas deveriam era tomar vergonha na cara. Ou o contrário. Né? Então, chamando de demônio coisas que era para ela assumir. E, enfim, cada um no seu lugar. E aí tá tudo certo. Tem espaço para todo mundo. Eu acho que cabe mesmo, assim, esses ensinamentos sobre o domínio da inteligência emocional. A gente tá doente. O povo tá doido, tá mimizento, tá confuso. E o evangelho fica ali, dentro do campo de atuação dele, que é ensinar as escrituras, proclamar as verdades celestiais. No final, a gente janta com todo mundo, coach, ateu, à toa, todo mundo na mesma mesa falando de Cristo Jesus. Sim. E caminhando. Mas se o evangelho é evangelho, o coach é coach. Uau. Cara, acho que assim, essa entrevista ela tá sendo muito transformadora, né, para quem assiste. Amém. Porque a gente, o que a gente tá vendo aqui hoje, esse episódio aqui é o Evangelho Raiz. Com Glória a certeza. Deus. O Evangelho Raiz, é o título da legenda do episódio de hoje, é o Evangelho Raiz. Tudo que o pastor Thiago Diniz ele entregou aqui é de extrema edificação. Amém. É importante a gente aprender a ouvir essas coisas, porque a Bíblia já nos alertava que, olha, aparecerão vários falsos profetas. E às vezes a gente tem a mania de colocar a imagem do falso profeta em alguém ruim, em alguém mau. Às vezes não. Às vezes é alguém que você olha e nem imagina. Pô, olha só, esse cara, a intenção é boa, ele tá com boa intenção. Quando na verdade não. Porque entre o que o pastor falou aqui, nesse caso que você falou sobre o rapaz que conversou com você, o que eu achei interessante também é que você gerou algo nele que vem de dentro para fora. Então a gente vê um rapaz que a princípio ele quer resolver um problema exterior, que é no sentido de, cara, eu quero ser um grande empresário, um grande empreendedor, só que o problema que ele precisava resolver primeiro era o da família, era como ser um homem de frente da família, ou seja, de dentro para fora. Cara, isso é fantástico. Precioso. O confronto, né, que traz mudança de vida. Confronto. O confronto necessário demais. de todas não muito. fuja do confronto. Evangelho não é conforto, evangelho é confronto. É isso aí. Com certeza. Confronto. Ó, Você foi confrontada hoje? Opa! Eu fui confrontada. Que palavra, A hein? mensagem de João Batista era essa: arrependei-vos, raça de víboras. Uhum. Só que lotava o deserto para o povo ir ouvir ele falar isso. Porque era a mensagem, né? Então é isso. Eu acho que assim, a gente precisa construir um evangelho saudável, né? Cada um no seu lugar, com respeito. E as pessoas precisam mesmo estar mais antenadas. Quanto mais conhecemos as escrituras, mais somos libertos. Libertação não é quando o demônio sai. Libertação é quando Jesus entra. Uau. Se o Filho Glória vos a Deus. libertar, verdadeiramente Sereis Livres. Porque tem gente que o demônio saiu, mas Jesus não entrou. Aí ele volta com 7 piores. Então, agora quando Jesus entra, aí nós somos libertos. Então, o cuidado, e onde nós vamos encontrar a libertação? Nas Escrituras. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então, libertar do quê? Primeiro do inferno, da condenação do inferno. E nos libertar de nós mesmos. E nos libertar das falácias.
É isso que acontece dentro de nós. Esse evangelho que você pregou aqui pra gente hoje me faz lembrar muito de Jesus olhando pra Nicodemos e falando: ô Nicodemos, vou falar um negócio aqui pra você, é básico, tá? Bem simples. Pra você entender a complexidade disso aqui, é simples, é só nascer de novo. Agora você imagina para um líder da sinagoga ouvir isso. Sim. Nascer de novo? Meu Deus. É algo absurdo para o judeu ouvir o que Jesus falou. Sim. Sabe quando eu vejo um pregador falando assim, irmãos, e aí Jesus pregou um evangelho que as pessoas falaram assim, esse discurso é duro demais, quem poderá ouvir? E aí Pedro, tomando a palavra, disse, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe o que Jesus falou? Que as pessoas falaram que o discurso era duro? Que ele era o pão da vida. É isso. Uai, onde que tá a dureza nisso aí? Aí você entende o texto, você fala assim, mas por que as pessoas falaram que o discurso é duro se ele falou que era o pão da vida? Porque ele falou assim, se eu sou o pão da vida, sabe aquele maná que os seus pais comeram lá no deserto? Falava de mim. Uau. E aí se Jesus fala que aquilo falava dele, ele é Deus. Isso que era duro de ouvir. O judeu não acreditava que Jesus era Deus. Sim. Isso foi duro de ouvir. Aí eles falam, não, isso a gente não suporta. Não, isso é muito... Aí leu o texto todo. Já é demais. Já é demais. Aí ele falou assim, mas vocês não querem ir também não? Aí Pedro, tomando a palavra, disse, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna. A quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Mayumi? É isso, nossa, incrível, né? Glória Com a Deus. tudo isso que foi dito, né? Eu lembro de Filipenses 3:8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu a considero como esterco para poder ganhar Cristo. Olha isso, cara. Tudo como perda. É isso, o evangelho. Falar disso aí hoje, cara, se assusta as pessoas. Assusta, irmão. Essa informação bíblica, eu nunca vi um livro escrito. Eu nunca vi um curso. 7 passos para perder tudo na terra e achar a eternidade no céu. Meu Deus. Não tem. Não vende. Vou te dar um curso para você abrir mão das coisas perenes e passageiras. Para você herdar a eternidade. Não vai vender, não vai ter comprador, porque o evangelho é isso. Isso aí que ela leu é o evangelho. Essa é a minha preocupação, quando você nega essa mensagem. Então, o que Paulo está dizendo? Eu considero tudo que eu tenho esterco, né? Fezes de animais. Nada. Comparado àquilo que... Aí sim. Essa frase, assim, essa fala, ela é boa porque ela acende na gente o real significado do que é a eternidade. Isso. Porque às vezes a gente tá aqui, cara, beleza, quando você ganha as coisas, você conquista, você de repente tem carro, tem casa e tudo. Por isso que tem pessoas que o cara é milionário, mas chega um ponto que ele fala assim, ué, cadê o sentido de tudo? Porque não entendeu que lá é muito mais. Exato. Então, assim, eu sou um cara que eu gosto de coisa boa, eu gosto de comer bem, eu gosto de boas coisas. Sim. Meu sonho é morar numa grande casa, meu sonho é ter um bom carro. Eu não tenho problema com isso. Sim. Eu não acho que é errado ter vontade de ter isso. Mas é entender que ao ter isso não é suficiente. Isso não pode me tirar da esperança da eternidade. Sim. Né? Aquilo que a gente morre para ter no pescoço hoje, na orelha, que são o ouro, a Bíblia fala que no céu será rua. Será ruas de ouro. A gente põe no pescoço, lá vai ser chão. Então, para mostrar pra gente que aquilo que a gente tanto considera aqui lá é o mínimo. Então, a eternidade é muito mais. A eternidade não é uma vida sem boleto para pagar. A eternidade não é uma vida sem dor. Isso tudo faz parte. O que é a verdadeira eternidade com Cristo? É conhecer quem Deus é na sua essência. Uau.
E a eternidade já começa aqui, né? Já começou. Já começou. A gente já tem vivido o passo para a eternidade, de conhecer o Senhor, né? A gente tem que... Um dia eu fiz uma pergunta, para terminar aqui, eu falo muito, né? Não, você ensina olha só muito. Isso Olha é a ótimo. Pergunta que eu fiz para mim mesmo. Por que nós temos que viver na eternidade? Porque o conceito da eternidade é atemporalidade. O que o prefixo a faz? Ele nega. Ele nega, né? Atemporal é que não tem tempo. O tempo não é cronológico, ok? Uhum. Nós estamos dentro de um tempo cronos, que é a cronologia, passado, presente, futuro, estações, ok? Dentro de um relógio. Lógico que o relógio nós inventamos para poder organizar o que nós chamamos de tempo. Senão a gente ficaria confuso, ok? E aí, a eternidade, ela não é o cronos. Por quê? A eternidade não tem noite. E a eternidade não tem começo e nem fim. Isso já buga a nossa cabeça. Porque pra gente que tem uma mente finita, a gente precisa ter algo que comece e algo que tem fim. Porque nós somos algo que nascemos, mas também que morreremos. E aí, eu falei, Deus, por que o Senhor nos cria para a eternidade? Não era mais fácil, eu nas minhas dúvidas com Deus, né? O Senhor nos ter feito, igual eu nasci da minha mãe, tudo bonitinho, o Senhor me deu forma, me deu vida, fôlego, nasceu. Eu vivi na terra, o Senhor me devolve para aquele lugar da inexistência, deixa eu ir, eu paro de existir. Por que eu tenho que ir para a eternidade? Aí Deus me respondeu. Eu lembro até hoje, eu estava num posto de gasolina abastecendo o carro, e Deus me falou assim, porque só uma eternidade, Thiago, é capaz de revelar quem eu sou. Meu Deus. Porque você precisa de uma eternidade para me conhecer. O Cronos não dá. O tempo é pouco, porque eu sou muito grande. Então eu preciso de algo que não começa e que não tem fim para eu caber lá dentro. Uau, meu Deus. Meu Deus. Que doideira é isso? Não, para tudo, para tudo. Que para tudo. isso? Cara, que forte. Então, cada ciclo da eternidade, a gente vai conhecer um atributo. Aí você vai falar, cara, eu conheci o atributo do amor. Aí Deus fala assim, não, eu tenho mais um para você conhecer. E a gente vai eternamente conhecer quem Deus é. Glória a Deus. É uma viagem interminável. Meu Deus. Sem fim. É um passeio turístico sem volta. Conhecendo os atributos de Deus. Não tem fim. Porque Deus é o Pai da eternidade. Ou seja, Ele é maior do que a própria eternidade. Então Ele quem criou a eternidade. Ele pariu a eternidade. A eternidade é filha de Deus. Para que Ele fez isso? Para a gente conhecê-lo. Né? É como se Deus disse, cara, eu quero que o André me conheça, a Maia me conheça, o Thiago me conheça. Então eu vou criá-los para ser eterno. Porque só sendo eterno que eles vão saber o meu tamanho. Doideira isso, né? É isso. Então a eternidade é muito maior do que qualquer outra coisa. Então você entende que vale a pena aqui a gente ser fiel, sofrer, passar alguns perrengues, porque essa breve tribulação está produzindo dentro de nós um peso da glória eterna, né? Uau. Gente, é simplesmente Thiago Glória a Deus. Cara, uau. Pastor, Glória de eu quero Deus. te agradecer muito por você ter, né, mesmo tendo uma agenda corrida, mesmo com Amém. tantas coisas para resolver, principalmente agora esse mês que a Lagoinha tem evento e você tá ali na Isso aí. correria, abriu um espaço na agenda para vir atender a gente, desde quando a gente falou contigo, você falou com a gente de forma muito cordial. Eu tenho o costume de dizer, né, eu falei isso para Mayumi uns 2 dias atrás, que toda entrevista que eu faço, eu sento com um conhecido e levanto com um amigo, com uma conexão, e principalmente quando essa Glória a conexão Deus, envolve o reino. A sua vinda aqui hoje, ela foi de resposta Amém. para conversas que a gente teve. Glória a Deus. E você pode ter certeza, hoje você veio aqui com o propósito de alcançar vidas e com a estratégia específica do céu Amém. para alcançar essas
duas pessoas que estão na frente de projetos com ferramentas que conseguem propagar o reino. Amém. Então você é como um mapa para a gente aqui hoje, para esclarecer como nós devemos usar com mais eficiência o podcast para levar esse evangelho, para que as pessoas elas sejam alcançadas por esse evangelho. Eu tenho certeza que você também é uma resposta para a Mayumi, que está vindo com esse projeto. Sim, o nosso objetivo não é ter fama, porque a fama, ela não, pra gente não é suficiente. O que mais importa é fazer almas chegar até o céu. Glória Pessoas conhecerem, viverem, serem impactadas por esse evangelho que você trouxe aqui hoje, que nós estamos assumindo essa responsabilidade de levar esse evangelho para as pessoas. Glória a Deus, glória a Deus. Na Jocum a gente tem uma frase que sempre é dita: conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Amém. Né? Então conhecer que esse podcast ele faça Deus conhecido, Amém. Né? Porque nós nós estamos conhecendo o Senhor. Amém. Pastor, eu sempre peço, todo convidado que vem aqui, antes da gente dar as nossas considerações finais e tal, eu quero que você seja a boca de Deus. Eu sei que você foi muito usado aqui hoje, mas nesse momento tem alguém que está do outro lado da tela, e essa pessoa precisa ser alcançada para aquilo que Deus colocou na sua boca para esse momento. Então eu queria que você fosse boca de Deus e falasse para quem está assistindo. Amém. Para você que está nos assistindo, acompanhou até agora, primeiro, obrigado pela sua audiência, pela sua vida, pela sua presença. Eu quero deixar uma frase que eu carrego comigo para você sempre se lembrar dela. Quem já foi ferido pela cruz não pode ser ferido por mais nada. Então, se a cruz te alcançou, meu irmão, tudo que você passar depois só vai te aproximar de Deus. Então a cruz é suficiente. Entrega a sua vida a Jesus, confia nele e o mais ele tudo fará. Em nome de Jesus. Uau! Glória Pastor, a Deus. Quero te Glória a agradecer Deus. por você ter Eu vindo, que agradeço cara. o convite. Muito obrigado. Eu quero fazer... Você é um convidado aqui que eu já quero deixar aqui, ó. Eu quero fazer a parte 2. Com Bora. certeza. Vamos fazer, Mayumi? Com certeza, gente. Estou à disposição. Muito bom. Vamos pra cima. Muito obrigado. Esse foi o nosso Youngcast, mas vamos fazer os agradecimentos, fica à vontade. Muito obrigada pela atenção Glória do a Deus. público. Muito obrigada, pastor, por ter vindo para cá, né? E eu creio que muitas pessoas foram edificadas através dessas palavras. Amém. Bom, esse foi o nosso Youngcast de hoje. Hoje nós aprendemos a ouvir o que de fato é o Evangelho. Se você não está sendo confrontado, se a mensagem que chega até você, representada pelo Evangelho, ela não te confronta, ela não te inspira a melhorar e não te faz entender que você precisa buscar uma melhora e uma mudança, você precisa ter cuidado com essa mensagem. A gente aprendeu aqui hoje que o Evangelho ele está acima de tudo, ele vem primeiro. Nós aprendemos também que o homem, quando ele é transformado pelo Evangelho, ele deixa de se preocupar mais com as coisas exteriores e ele olha mais para dentro de si, para buscar melhorar o seu interior. Que nós possamos cada vez mais e mais entender essa mensagem que foi dita hoje aqui. E eu convido a você, eu faço um convite para você. Você foi impactado por esse Evangelho, não saia dessa vida sem impactar outras pessoas com aquilo que te impactou. Não saia dessa vida sem ativar pessoas. Isto é reino, isto é Cristo e isto é Evangelho. Esse foi o Youngcast de hoje. Deus abençoe a sua vida.